Olá, seja muito bem-vindo, aluno Facear, à aula de sistemas operacionais. A aula de hoje nós vamos tratar sobre o tema relacionado à introdução a sistemas operacionais. Bom, para dar início, gostaria realmente de dar mais uma vez as boas-vindas a você, aluno Facear, e frisar o nosso tópico de ensino, de estudo dessa aula, que vai falar especificamente sobre os conceitos fundamentais relacionados aos sistemas operacionais. Dessa forma, nós vamos também estar trazendo exemplos práticos do dia a dia, de onde nós encontramos a atuação dos sistemas operacionais, no dia a dia das pessoas, assim como no dia a dia das profissões. Vamos trazer vários exemplos práticos disso, tá certo? Então, neste momento, vamos dar início aqui ao primeiro slide em que nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A tecnologia da informação, muitos vão encontrar também a sigla TI, que é a abreviação de tecnologia da informação, ela envolve a informática, está relacionada diretamente à informática. Então, não há como você falar em sistema da informação, em sistemas operacionais, sem você falar da informática, assim como a evolução tecnológica, de modo geral. Está tudo muito interligado, essa crescente da globalização, assim como a evolução tecnológica relacionada à informática. Tudo na vida do ser humano, na atualidade, está envolvido com informática. Tudo está sendo colocado de uma forma como natural até, envolvendo a informática. Nossas ações do dia a dia estão relacionadas com a informática. Coloquei alguns exemplos aqui para nós tratarmos. Então, a educação é um dos meios que, atualmente, assim como você está fazendo este curso online, esse curso que a gente chama de EAD, nós temos diretamente, então, a ação tecnológica relacionada à informática dentro da educação, com ferramentas educacionais voltadas ao ensino à distância. Então você consegue estar acompanhando, você consegue estar tendo os acessos ao conteúdo de forma íntegra, você consegue ter a aula do professor na forma online, você consegue, através da tecnologia, através da internet, através das ferramentas computacionais, você consegue ter acesso a uma educação de qualidade como se você estivesse tendo uma aula presencial. Isso é muito importante porque traz o acesso à educação a pessoas que não têm tempo de estar fazendo uma graduação, estar fazendo uma pós-graduação, no modelo presencial devido ao trabalho e outras atividades que tomam seu tempo, inclusive questões de distância, inclusive questões relacionadas também ao tempo, o tempo de ensino, pois a pessoa muitas vezes, a instituição mais próxima é muito longe da sua casa. Então teria muito tempo, muito gasto com recurso relacionado ao transporte e tudo mais. Então a educação hoje está sendo bem forte o desenvolvimento, o investimento, a evolução tecnológica para ela. Também nós temos o comércio. Então hoje, principalmente depois do período de pandemia, nós tivemos muito forte os avanços tecnológicos relacionados a isso. Então é muito importante nós analisarmos a questão do comércio na internet, hoje comércio à distância nas lojas em modalidades virtuais, comércios através das ferramentas de mensagem. O comércio foi realmente algo que sobreviveu e permitiu que as pessoas continuassem podendo fazer suas compras, principalmente no momento de pandemia mundial, algo que trouxe muitos problemas, fechamento de muitos negócios, mas aqueles que realmente se adequaram de forma tecnológica a essas questões relacionadas a compras virtuais conseguiram dar a volta por cima, inclusive obter crescimento grande nessa área de comércio através da tecnologia da informação, com o uso da informática, Então nós temos também a economia, que está inclusive relacionada com o comércio diretamente. A economia, ela tem muitos fatores de segurança da informação, envolvendo a informática, envolvendo a tecnologia da informação propriamente dita. Então a economia é um setor também que tem muito a área da informática relacionada à segurança, a modelos e processos,
a mensuração de resultados também, toda relacionada com a tecnologia da informação. Segurança, não precisamos nem falar, né? Tudo que a gente vai fazer hoje, você vai entrar numa academia, você tem que passar a sua digital através daqueles fingerprinter que eles fazem a leitura, né, da sua impressão digital dos seus dedos. Você vai entrar no seu serviço, na sua instituição de ensino, quando é presencial, você tem que ali fazer este reconhecimento. Os condomínios hoje têm reconhecimento facial, as pessoas não precisam perder tempo para poder entrar no seu condomínio se elas entram a pé. Os condomínios que têm essa funcionalidade, a câmera já faz a leitura do rosto da pessoa, já destrava o portão, ela consegue entrar, ou também através da biometria, ou através das tags. A tecnologia da informação na área da segurança, ela está muito forte, já vem de uns anos já, através de ferramentas que possibilitam trazer mais segurança para as pessoas. O próprio sistema de vigilância de câmeras internas, externas nos estabelecimentos. Está muito interessante esse sistema de informação envolvendo a segurança digital, né? Inclusive a segurança de dados através da nova LGPD, que é a segurança de dados, né? Você precisa realmente ter segurança nos seus dados cadastrais, seus dados bancários, tudo isso precisa de segurança para você fazer as suas atualizações nas suas redes sociais, nas suas ferramentas de mensagem, tudo você tem ali os seus sistemas de validação, onde você valida através de um outro e-mail, através de um celular, através de algum tipo que você consiga realmente ter o acesso e provar que você mesmo que está acessando aquela ferramenta através da sua conta, através do seu cadastro, né? Então a segurança está muito forte com avanços tecnológicos envolvendo informática. Na questão de entretenimento, nós temos muito forte também o avanço tecnológico, a tecnologia da informação para os filmes, para os jogos, para os games, para as propagandas, para as divulgações. O entretenimento tem sido algo muito interessante, o avanço na questão da tecnologia na música. Hoje, para se gravar discos como eram antigamente feitos, o processo é outro, totalmente diferente. Uma pessoa pode, através de um computador e alguns instrumentos ali, ou softwares que fazem replicar esses instrumentos como se estivessem sendo tocados, mas na verdade estão sendo programados pelo computador. Você consegue produzir música apenas com uma pessoa num estúdio em que tem ferramentas computacionais para isso. Então o entretenimento hoje também vem trazendo grandes possibilidades com avanços tecnológicos na área de informática. Na questão dos eletrônicos, nós temos hoje muito forte também os avanços na produção de hardware mais potente, com mais memória, mais armazenamento, mais processamento de dados, mais velocidade propriamente dita. Então, processadores com mais núcleos, memórias com mais megahertz, as memórias de HDs flashes que são muito mais rápidos, assim como as tecnologias de processamento de placas de vídeo aceleradoras para os computadores, para os games. Então, os eletrônicos estão, de uma forma geral, com um avanço cada vez mais rápido. Antes, algo para ter sua renovação, a sua atualização, assim como os próprios softwares, eles levavam em torno de 5 a 10 anos. Hoje, 2 anos, já está saindo um novo modelo, já está saindo uma atualização, já tem algo mais forte, algo mais potente. Isso é muito latente, muito visível na questão dos celulares. Então, às vezes, dá menos de um ano, o fabricante já tem um novo modelo de celular, um novo modelo de smartphone para poder estar oferecendo aos seus consumidores, e os consumidores que pretendem estar sempre atualizados, é muito comum que eles realmente façam essa validação, essa compra daquele novo produto que saiu para estar sempre atualizado, né? Não muitas vezes por uma necessidade, mas porque gostam de estar sempre com o produto top de linha em suas mãos. De informática, no modo geral, então a gente tem um avanço na parte de software, como os sistemas operacionais, que é o tema da nossa aula, na parte de pacotes Office, que são aqueles pacotes utilizados para as ferramentas de escritório, ferramentas do dia a dia, os pacotes e software de desenvolvimento para imagens, para N funcionalidades, né? Tem, inclusive, na área de jogos educacionais, na área de softwares especificamente educacionais, nós temos muitos avanços também. Então, não há como
falar de informática sem falar de evolução tecnológica, sem falar de avanço, sem falar de melhorias. Informática, se você for pegar sua tradução literal, ela quer dizer a informação automatizada. Então, nós vamos falar um pouquinho mais profundamente sobre isso nos próximos slides. Vamos ao conceito de informática. Então, como eu estava adiantando para vocês, a utilização de métodos e técnicas no tratamento automático da informação. Então, quando a gente fala de informática, até coloquei um slide interessante aqui do lado. Tá? Informática. Eu coloquei em azul e em vermelho. Informação automática. É o conceito de informática, certo? Então, desta forma, torna-se necessário utilizar-se de uma ferramenta adequada para tais operações, que é o nosso computador eletrônico, desktop, notebook, muitas vezes o tablet, ou você consegue até fazer muitas operações como se estivesse no computador com o teu próprio smartphone, porque nós temos hoje os leitores PDFs nos smartphones, nós temos os pacotes Office dentro dos celulares hoje também, para poder estar fazendo as edições de algum documento, fazer os envios. Você consegue fazer o envio para impressão através do seu celular, através do seu tablet, consegue fazer uma verificação facial, muitos softwares que você consegue através dos aplicativos estar operacionalizando muitas coisas que antes era possível apenas com o computador. Então a informática, ela trata essa informação automática, você consegue programar também muitas ações no seu equipamento, tornando a sua utilização dele cada vez mais intuitiva, cada vez mais fácil, cada vez mais fluida. Cotidiano informatizado. Então, quando a gente fala de cotidiano informatizado, nós podemos analisar de uma forma bem prática o nosso dia a dia. Por exemplo, vamos exemplificar assim como eu coloquei no slide ali. Um supermercado, por exemplo. Você vai no supermercado, em qualquer rede, você vai chegar. Quando você entrar no supermercado, você tem que se dar conta que você já passa por um detector ali, que ele vai sinalizar se você está entrando ou saindo com algo que é do mercado que tem um alarme. Se você estiver realmente saindo com algo ali que tem um alarme, quer dizer que não foi retirado pelo atendente do caixa, ele vai disparar o alarme. Isso quer dizer que você está levando algo sem pagar. Ou por um descuido, não foi visto, e você tem que voltar lá para a pessoa retirar o alarme. Então é um sistema informatizado. Você vai lá passar a sua compra, vai ter um leitor digital, sejam de mão ou sejam de mesa, onde o funcionário vai estar passando as compras com o código de barra, vai fazer leitura, aquele preço cadastrado vai ser lançado naquilo que você vai estar pagando. Como que você vai estar pagando? Com o seu cartão de débito, crédito ou no dinheiro. Então você vai passar, por exemplo, por seu cartão de crédito ou débito. Aí você coloca simplesmente o seu cartão sobre a máquina e ele já faz a leitura por aproximação, já realiza o pagamento, sem você ter que ficar colocando senha. É algo muito mais prático. Temos ali um monitor, ou computador, ou um Team Client que vai estar com o sistema operacional, com um software específico de compras, cadastrando ali todos os produtos que tem no mercado para que a pessoa possa comprar. E quando for feita a leitura, vai puxar dessa base de dados o cadastro, levando o nome do produto, a sua característica, o seu peso, o seu código de barra e o seu preço. Então, todo o local que você for comprar qualquer coisa, não precisa ser um supermercado, você vai ter isso hoje. Esse computador, esse sistema já está interligado com o sistema que vai receber a questão de impostos, ou seja, vai gerar uma nota fiscal ali para você e automaticamente ela já é lançada de forma eletrônica para que também seja computado para fins de impostos, né? Tanto para o mercado quanto para você. Você pode posteriormente, inclusive, ali no momento fazer o seu cadastro para a Nota Paraná, que é um outro sistema que você também pode estar colocando seus dados ali. Então, todos esses sistemas, esses cadastros, esse sistema de dados, eles vão mostrando para nós o cotidiano da informação. A informática, essa informatização automática, ela nos leva a N situações no nosso dia a dia em que nós temos que estar literalmente conectados em tudo, né, para poder estar vivendo. Hoje em dia não se vive sem você ter a incidência da informática no seu dia a dia. Vamos falar um pouquinho do conceito de hardware agora, antes de nós chegarmos no sistema operacional, porque é algo muito importante, porque ele está diretamente ligado
com a ação do sistema operacional, tá? Então nós temos aqui a determinação das partes físicas, né? Então hardware seria tudo que é parte física, que nós podemos tocar, algo palpável para ficar mais simples. Então sim, os computadores, o desktop, que é aquela parte ali onde tem o botão power, né, que vai poder fazer com que a energia passe e ligue o computador, o botão power ali onde você vai poder ligar também o monitor. E nós temos os periféricos que estão conectados ao computador, como o teclado, como o mouse, como as caixas de som. Então tudo isso é hardware, tá? Computadores, impressoras, monitores, notebooks, teclados, mouse, peças, etc. Faz parte do hardware. Dentro do hardware nós temos os periféricos, que são as peças conectadas a ele, assim como as peças que estão internas do computador, como HD, memória, a placa-mãe, o próprio processador. Tudo isso faz parte do hardware. Entra aí na parte de peças, tá? O que seria, então, a parte de hardware? Para ficar mais simples. Tudo que é equipamento. Então, se for lembrar de equipamento, seja qual ele que for da parte de informática, nós vamos ter, então, algo relacionado ao hardware. Ok? Então, vamos agora para o slide que fala um pouquinho sobre o software, que faz essa conexão com o computador, com o hardware. Não adianta eu ter um hardware, mas eu não tenho nenhum sistema que consiga operacionalizar algo para ser feito nesse hardware. Então, o software pode ser entendido pela parte lógica, ou seja, a parte de instruções. Então, tinha a parte física, agora tem a parte lógica. A parte lógica vai fazer o quê? Vai trazer instruções para o funcionamento da parte física, para poder usar toda aquela potência que nós temos lá de processamento, de memória, de HD no armazenamento. Então, você vai poder utilizar aquela máquina para diversos fins. Nós temos vários tipos de software. Eu coloquei alguns principais aqui. São os drivers. O que é um driver? Vamos dar um exemplo. Você tem o seu computador e você precisa conectar uma impressora no seu computador. Você vai conectar a impressora no computador, você vai mandar imprimir algo lá. Não vai imprimir. Por quê? Porque você precisa instalar o driver da impressora para que ela reconheça a sua conexão entre o computador. E quando você for abrir qualquer documento, seja no Word, seja uma imagem, seja algo que você pegou na internet e você quer mandar imprimir, ele vai reconhecer a impressora porque você tem o driver da impressora instalado no computador especificamente para a versão que você tem de sistema operacional, por exemplo, instalado no seu computador. Seja um Linux, seja um Mac, seja um sistema Windows. Então, esse driver precisa ser instalado com essas características específicas para que ele rode certinho e você consiga realizar suas impressões, ok? Sistemas embed. O que é o sistema embed? O sistema embed, eu posso dar um exemplo muito tranquilo, que é o que vem quando você compra um computador sem sistema operacional. Ele vem somente com o seu sistema embed, que é o que nós chamamos de BIOS. A BIOS é o sistema embed da placa-mãe. Então, que vem ali habilitando as funcionalidades específicas da placa-mãe, que a maioria delas vem on-board. O que é on-board? Com todas as funcionalidades integradas nela, por exemplo, que você vai utilizar o vídeo para poder fazer com que na sua tela do monitor apareça a visualização de imagem, né? A rede para que você consiga se conectar na internet, e o áudio para que você consiga executar sons no seu computador. Então, som, vídeo e rede. A gente chama de onboard quando nós temos essas três funções integradas na placa-mãe. Mas eu posso ter um computador que é off-board? Posso. Então, normalmente ele vai vir lá som e rede. Aí a placa de vídeo é uma placa aceleradora separada da placa-mãe. Ela está acoplada nela através de uma conexão, de um slot, seja ele PCI, PCI Express, AGP, temos vários tipos de slots. Então, essa placa-mãe vai ser conectada à placa de vídeo e a placa de vídeo vai rodar de forma normal, também vai ter o seu software de driver específico para ela e vai funcionar tranquilo. Tá? Outro tipo e exemplo de software que nós temos são os softwares antivírus. Esses softwares vão fazer varredura para localizar se tem alguma infecção, algum arquivo, algo que você baixou, acessou pela internet, algum site, alguma coisa que acabou instalando um vírus no seu computador. Sejam vírus ali que a gente chama de spyware, que vão fazer uma espécie de espionagem no seu computador, reter alguns tipos de dados específicos, coletando informações de pesquisa sua, né? Ou simplesmente infectando o computador para que ele tenha um mau funcionamento, para que prejudique a potência do seu computador e as suas ações, deixando mais complicada a sua utilização com cada uma das funcionalidades do seu sistema operacional.
Então, os vírus são nocivos ao computador, assim como um vírus para uma pessoa é nocivo para a sua saúde, para o computador, para o sistema operacional, ele também vai trazer danos, tá? Então, os próprios vírus também são exemplos de softwares. Pacote de aplicativos. Nós temos muitas espécies de packs de aplicativos que a gente chama. Por exemplo, eu coloquei até aqui no nossa imagem ao lado ali, uma imagem que traz o exemplo, né? Temos ali a logo do Microsoft Windows, né? Windows 10, e o Office dele. Qual que é o Office da Microsoft, então? É o pacote de Office Basic, que normalmente é o mais vendido, né? Que ele tem o Word, Excel e o PowerPoint. Temos o sistema operacional é uma coisa e o pacote de aplicativos para a atividade Office, que seria uso de tabelas, editores de texto, editores e execuções de slides, vai ser trabalhado de uma forma separada. Então, quando a gente trabalha no modo licenciado, você compra isso à parte, certo? Normalmente, esses sistemas você pode estar fazendo uso em diversos fabricantes. Nós vamos falar disso de uma forma mais específica nos próximos slides, nas aulas também posteriores, tá? Então, nós temos packs de aplicativos e os sistemas operacionais. Sistemas operacionais, nós temos diversos sistemas operacionais. Os mais conhecidos que nós vamos tratar nas nossas aulas vão ser o Microsoft Windows, o Linux Unix e o Mac da Apple. São sistemas operacionais que permitem que você, através da sua BIOS, que é o seu sistema embed da sua placa-mãe, do seu computador, você consiga instalar algum deles, ou inclusive mais de um deles, tendo o chamado Dual Boot, que você pode ter, por exemplo, no seu computador o sistema Microsoft e o seu sistema Linux, por exemplo, dentro dele. Quando você vai iniciar a máquina, você aperta o Power e ele te dá duas opções lá. Você quer iniciar o computador no Linux ou no Windows? Você escolhe e você entra no seu computador e começa a estar fazendo a utilização dele, né, para a sua devida ação, certo? Muito importante também, pessoal, nós falarmos sobre tipos de software que está muito em alta hoje em desenvolvimento, tá? Que são os jogos digitais. Jogos digitais, sejam eles educacionais, sejam eles para entretenimento, sejam em 2D, sejam em 3D, são exemplos de softwares. São usadas tecnologias, ferramentas, aplicativos computacionais para que sejam desenvolvidos e também ferramentas, utilização de hardware, do próprio sistema operacional para que esses jogos rodem da melhor forma, com melhor performance, tanto de processamento como de uso de memória, de sistema de armazenamento de dados temporários, né, utilização de memória e tudo mais. Tudo isso precisa ser bem alinhado com o sistema operacional para que use a melhor forma e aplicação do hardware, como nós tínhamos falado aqui anteriormente, tá? Vamos falar um pouquinho então das funcionalidades de hardware e software. Eu coloquei um slide bem fácil aqui para a gente visualizar tranquilo, como se fosse uma hierarquia, tá? Então a gente tem aqui o maquinário, que são os equipamentos que eu conversei com vocês no slide anterior. Então um hardware siga tudo aquilo que é o físico, equipamento. Tem vários, né, exemplos aqui: computador, scanner, servidor, impressão fiscal, computador, caixa de som, subwoofer, monitor, teclado, mouse, né? Parte de placa-mãe, placa de vídeo, HD, que seria o nosso hard drive, né, que é o nosso disco rígido, assim como, por exemplo, no break, a gente tem uma infinidade de tipo de hardware, tá? O hardware, ele precisa que um software mande instruções para ele, que ele possa ter a sua execução de uma forma correta, para que rode tudo certinho, para que dê tudo certo com a sua usabilidade, certo? Então, nós temos o exemplo de software que nós falamos ali, que é o sistema operativo, que seria o nosso sistema operacional. Citei os exemplos para vocês ali do Microsoft Windows, que a gente tem várias versões de Windows, assim como o Linux Unix, a gente tem várias versões desse sistema operacional também, assim como o Mac tem várias versões do seu Mac OS para que você utilize nas suas máquinas. Conforme o ano, normalmente você tem ali alguma aplicação específica para as máquinas que foram lançadas nesses anos, quando a gente fala do macOS. A gente tem os pacotes de aplicativos. Eu coloquei o exemplo aqui de pacote Office, que a gente tem tanto específico para os fabricantes da Microsoft, quanto da Linux, que é um software livre de open source, como do Mac também, que é licenciado assim como a Microsoft. Então, cada
pack de aplicativos ele é destinado a um tipo de sistema operacional. Claro, diferente do que nós encontramos ali quando a gente fala do sistema operacional livre, que ele tem o seu pacote Office livre que você pode estar utilizando tanto no Mac quanto no Microsoft. Ele tem essa versatilidade. Você tem um software, um sistema operacional pago, licenciado, mas você pode estar fazendo nele a utilização de um pacote Office free, que a gente chama, né? Um pacote livre de licenciamento com download gratuito. Ok? Dando sequência aqui, pessoal, vamos falar especificamente do foco da nossa aula de hoje, que é o conceito de sistemas operacionais. Eu peguei aqui o conceito do Deitel 2005, inclusive você pode estar fazendo a leitura do livro, é um livro indicado, você consegue acessar através da biblioteca do Pearson, você consegue fazer a leitura pelo PDF desse livro, ele é muito interessante, ele fala bastante sobre as características dos sistemas operacionais, né, coisas que são genéricas, que elas normalmente acontecem e são características da maioria dos sistemas operacionais, né, os conceitos principais você consegue na leitura desse livro ter bem tranquilo, então é interessante a leitura. E o Deitel ele conceitua da seguinte forma, sendo o software que controla o hardware. Então, é aquele esquema que eu tinha passado para vocês. O software é a instrução, o hardware executa a instrução. O hardware, vamos dizer assim, vamos fazer uma analogia aqui. O hardware é o corpo humano, os órgãos, os membros, e o software é como se fosse o cérebro. O cérebro envia os comandos, a parte lógica, para que o corpo execute todas as suas funcionalidades, para que você consiga enxergar alguma coisa, escutar os seus sentidos, a sua movimentação dos seus membros, assim como o seu corpo na sua parte automática, vamos dizer assim, como a informática funciona, né? O seu coração está batendo, mas você não está pensando para ele bater, ele está batendo de forma automática. O seu pulmão, você está respirando de forma automática. Você dorme, mas você está respirando de forma automática. Então, da mesma forma acontece com o hardware, com o software, né? O software precisa enviar as instruções para que o hardware funcione de forma plena e correta, ok, pessoal? Então, a parte lógica fornece instruções para que ocorra o funcionamento de forma adequada da parte física, inclusive com melhor performance. Ou seja, do maquinário em questão, sendo ele computadores, notebooks, smartphones e outra infinidade de sistemas operacionais. Hoje, por exemplo, nós temos as televisões, né? Os televisores hoje eles têm sistemas ali que operam seus sistemas operacionais das televisões, eles dão muitas possibilidades para você plugar saídas de áudio, para você plugar saídas de armazenamento como HD, como pendrive, você consegue abrir fotografias, abrir vídeos nas suas televisões, você consegue rodar pequenos softwares dentro de HDs através das suas televisões. Então, as TVs hoje estão muito automatizadas com internet, Wi-Fi, inclusive conexões, tanto na cabeada quanto no Wi-Fi. As TVs estão realmente praticamente um computador, onde você consegue inclusive acessar a internet pelo controle remoto ali, como se fosse o seu teclado do seu computador ou do seu smartphone. Fazer buscas, instalações de aplicativos, né, atualizações e muito mais, através do seu sistema operacional. Dando continuidade então, pessoal, eu coloquei aqui para a gente falar um pouquinho dos tipos de sistemas operacionais, tá? É um esquema para ficar mais fácil para a gente entender os tipos de sistemas operacionais e as suas funcionalidades principais, tá? Então, no primeiro bloco aqui nós temos tipos de sistemas operacionais dividido em 3 blocos principais, que são sistemas monoprogramáveis, os sistemas multiprogramáveis e os sistemas com multiprocessadores, ou seja, onde o computador ou o servidor ele possibilita a expansão de um único processador, que pode ter até 8, 16 núcleos, né? Para mais um, ou mais 2, ou mais 3, então seria um total de 4 processadores, por exemplo, uma máquina de altíssima performance, para que o computador sempre, ou o servidor sempre permaneça ligado, certo? Então, os sistemas operacionais precisam ser específicos para esse tipo de hardware, para esse tipo de atuação, ok? Vamos falar um pouquinho deles agora, tá? O primeiro
acerca de sistemas monoprogramáveis, ele trata especificamente de sistemas que possuem monotarefas, ou seja, tarefas específicas e unitárias. Eu não tenho muitas tarefas acontecendo de forma simultânea, sendo executadas ao mesmo tempo. O segundo, sobre multiprogramáveis, diz respeito aos de muitas tarefas, ou seja, tenho multitarefas acontecendo simultaneamente, programadas inclusive, para que aconteçam ao mesmo tempo. Ou seja, maior performance, um sistema operacional mais potente, né, mais robusto. Por último, acerca dos sistemas de multiprocessadores, que permitem, por meio de uma diferenciada arquitetura de software, gerenciar máquinas com mais de um processador, o que eleva a confiabilidade, rapidez e segurança da informação que está sendo tratada. Inclusive, esses sistemas operacionais voltados a esses sistemas multiprocessados aí, não são apenas os processadores, por exemplo, que são mais de um. Nós temos as fontes redundantes, sistemas hot plug, por exemplo, que temos 4 fontes rodando ao mesmo tempo, ou uma fonte rodando com 2 reservas. Se a primeira ela dá algum problema elétrico, ela desabilita e a outra liga de forma automática, e a pessoa pode trocar aquela que queimou, aquela que deu problema, por outra com o computador ligado, que chama hot plug, sem você precisar fazer o desligamento da máquina. Sem você precisar fazer o sistema operacional ser desligado. Isso é muito importante porque tem tarefas que elas não podem parar. Por exemplo, no meio de um backup programado, acontece a pane numa fonte dessa. Mas aí a fonte foi trocada no sistema hot plug e o computador não precisou ser desligado, o servidor não precisou ser desligado, né? O sistema operacional ele está habilitado para esse tipo de atuação. Então, tudo acontece, como está dizendo ali, com mais confiabilidade, mais rapidez e mais segurança na informação que está sendo tratada. Essa é uma fala do Silva 2016, que também está ali na nossa lista de referências bibliográficas, e você pode estar fazendo a consulta, acessando o material também do Silva, que fala sobre os tipos de sistemas operacionais. Ok, pessoal? Vamos dar sequência aqui. Então, ainda o Silva, ele mostra um esqueminha aqui bem legal, né, que é como se fosse um fluxo, né, um fluxograma sobre os sistemas operacionais. Nesse fluxograma, nós vemos ali o utilizador, que seria o nosso chamado usuário, ou seja, você, a pessoa que está fazendo uso do computador, a pessoa que está fazendo uso do notebook, do servidor, né, do sistema informatizado. Essa pessoa que é o usuário, ela vai fazer uma aplicação, ela tem ações. Tá? Essas ações elas precisam ser intermediadas pelo sistema operacional, ou seja, a pessoa pede que seja feita uma varredura de vírus, né, através do seu software, do seu sistema antivírus. O que ela vai fazer? Ela vai vai fazer essa varredura programada, ela vai programar que a cada sexta-feira às 18 horas, por exemplo, inicie uma varredura de antivírus no HD, nos documentos que estão instalados no computador ou no servidor. Isso é muito, muito importante para que o sistema esteja realmente protegido e ele já faça o envio para a quarentena, por exemplo, ou a eliminação do vírus por ali mesmo, ou do arquivo infectado. Então, de forma automática, você consegue programar isso, né? Chegando então aos equipamentos. Os equipamentos são, como eu tinha comentado com vocês, o notebook, o servidor, o computador, ou se é algo mobile ali, o seu celular, o seu smartphone, o seu tablet. Mas também você consegue realizar essas operações através do sistema operacional deles, por exemplo, Android ou iOS, ou Windows Phone, por exemplo. Você consegue estar programando suas ações de segurança também por ele, porque são tipos de sistemas operacionais, ok? Esse fluxo desce e ele também sobe, então parte do equipamento, vai para o sistema operacional, vai para as aplicações e ações e chega o retorno, o resultado com relatórios, por exemplo, para que o utilizador, para que o usuário, para que você tenha acesso aos dados relacionados a essas aplicações que foram feitas, solicitadas ou já executadas, tá? Então, isso também você consegue encontrar no material disponibilizado ali nas referências bibliográficas do Silva, tá? Do ano de 2016. Funções básicas dos sistemas operacionais. Então vamos lá. Vamos definir então, tá? Definição do tipo da interface com o usuário,
compartilhamento de hardware, que pode ser estendido a outros usuários, o compartilhamento de dados entre grupos de usuários, o gerenciamento dos dispositivos de entrada e saída pelo usuário, o tratamento e recuperação de erros que podem conter no sistema operativo. Então, muitas ações aqui que são básicas do sistema operacional, ela acontece inclusive de forma automática. Por exemplo, deu um pane na energia, você não tem um hardware que proteja você ali como um no-break, que te dá uma autonomia de algum tempo ainda se cair a luz, e ele faz ainda a função de estabilizar a tensão para que não queime o equipamento. Se você tem, não vai cair a luz, você consegue ali com segurança desligar o computador depois de um tempo, terminar o que está fazendo, salvar e tudo mais. Mas se você não tem e caiu a luz, você está no meio de um trabalho, por exemplo, que você está fazendo através do software do pacote Office do Word, você não salvou, mas você estava digitando ali faz 10 minutos. Ele vai fazer o salvamento automático, a recuperação desse arquivo do Word. Quando você religar o computador, reiniciar ele, depois que voltar a energia, ele vai ligar, ele vai abrir o Word de forma automática dizendo: encontrado um arquivo recuperado que não tinha sido salvo. Você quer salvar ele? Você quer continuar editando? Ele vai te dar essa possibilidade. Então foi feito de forma automática. Ele gerenciou tudo isso, né? Ele de forma automática conseguiu reter aquelas últimas informações antes do desligamento da energia. É claro que é muito mais interessante você ir fazendo e salvando o seu arquivo conforme a edição do mesmo, ok? Compartilhamento de dados entre grupos de usuário, isso pode ser feito através da internet, através de uma rede interna, né? Ou através de uma rede pública também, você pode enxergar outros usuários, né? É claro que é interessante fazer isso tudo de forma segura, com senhas, para que o grupo doméstico, o grupo de trabalho, né, seja gerenciado de forma mais tranquila, mais segura, certo? Assim como compartilhamento de hardware. Por exemplo, eu instalo uma impressora em um computador, coloco esse computador na rede e eu compartilho. Eu libero o compartilhamento desta impressora para que os outros usuários que estão conectados à rede pela internet, eles consigam também fazer impressão na impressora que está instalada no meu computador. Isso é muito legal. Ou ainda mais, eu posso conectar a impressora de rede, né, Wi-Fi ou cabeada na própria rede e fazer esse gerenciamento direto pela rede. Ou seja, todos conectados na rede podem ou não, dependendo da sua permissão, fazer impressão através dessa impressora. Ok? Então, bem bacana tudo isso. Vamos agora a um resumo da nossa aula, pessoal. Então, eu coloquei aqui, desde o início, né, do nosso encontro de hoje, falando sobre o conceito de informática. Então vamos voltar lá. Informática é o conceito de informação automática. Lembra daquele slide que eu coloquei em azul e em vermelho, né? Informação automática. Então, o primeiro computador, por exemplo, foi feito para que fossem calculados cerca de 2.000 operações de forma automática, para que as pessoas conseguissem ter muito mais velocidade nesse sistema de cálculos. Inclusive foi muito utilizado no tempo de guerra para calcular a produção e como deveriam ser feitas as produções de material bélico, né? Muito interessante tudo isso. Nós falamos um pouquinho sobre os conceitos de hardware e software, então vamos recapitular. O hardware é tudo que é parte física, tudo que é equipamento, tá? Então, hardware, tudo que é equipamento, parte física, computador, monitor, mouse, teclado, as peças, periféricos, HD, impressora, scanner, né? Tudo isso, câmeras, são parte de hardware. Software vai ser diferente do hardware, que é parte física. O software é tudo que é parte lógica, ou seja, parte de instruções, parte de envio de instruções para que comande o hardware. Lembra daquele exemplo que eu passei para vocês? O hardware é o corpo, tá? O software é o cérebro. O hardware são os órgãos, são os membros. Então o software, que é o cérebro, vai mandar as instruções, como que deve fluir, como que tudo deve acontecer para o hardware, para que o corpo, né, no caso, funcione de forma adequada e da melhor maneira. Os vários tipos de software que nós temos os sistemas operacionais, que são instalados no hardware, né? E nós temos os programas e aplicativos. Os programas e aplicativos, nós podemos citar muitos aplicativos, como os packs de aplicativos para escritório, como Word, Excel, PowerPoint, ou no caso dos softwares livres, né, nós temos o
Linux, que libera o BROffice, ou o OpenOffice, ou o Apache, né, que são pacotes de escritório que você tem, no caso, o Writer, Calc e Impress, que seriam praticamente os mesmos recursos que nós temos no ambiente Microsoft Word, Excel, PowerPoint, né? A operação de editores de texto, editores de planilhas eletrônicas e tabelas e gráficos, assim como os editores de slides, tá? Então esse é o resumo da nossa aula, nosso conceito de informática, o que é hardware, o que é software, quais são os seus tipos principais e os tipos principais de sistemas operacionais e programas e aplicativos, ok? Tudo isso então faz parte do nosso conteúdo inicial, ou seja, a introdução sobre os sistemas operacionais, tá, pessoal? Então aqui eu coloquei algumas referências que nós utilizamos, como Kozak, Silva, Hardware.com e 3D Lab, tá? Você vai encontrar várias coisas sobre aplicações e utilização do sistema operacional, tanto para você usar com software de imagem, quanto para você usar da melhor forma para que o hardware execute a sua melhor performance, assim como os conceitos básicos de informática e de sistemas operacionais, ok, gente? Nós encerramos a nossa aula de hoje por aqui. Eu gostaria de convidar você, aluno, a que sempre assistisse às nossas aulas e também verificasse o material enviado para vocês, ou seja, o material indicado para leitura que complementa, né, o material complementar para que você fique por dentro, né, faz uma leitura antecipada sobre isso e depois vem assistir a aula, que com certeza isso vai ficar muito mais fácil para o seu entendimento, ok, gente? Vejo você na nossa próxima aula de sistemas operacionais. Encerramos por aqui.